Olá, muito bem-vindo a mais um Notícia Jato, que é o nosso resumo semanal das principais notícias que marcaram a aviação no Brasil e no mundo. Hoje, como você pode ver, o destaque é o B-21, que tem sido divulgado algumas imagens dele em voo. Essa imagem nem é exatamente muito nova, mas me chamou a atenção algumas questões. Eu demorei um pouquinho mais para poder explorar com alguns amigos, para a gente poder comentar aqui brevemente o que está sendo falado sobre o B-21. E antes de mais nada, eu queria agradecer sua presença aqui e sempre a sua atenção, principalmente quando você deixa o comentário, que é bem legal a gente manter essa interação. E nos últimos meses aí tem sido muito interessante trocar essas informações com você. Então, quando terminar, não esqueça de deixar aqui embaixo também o que você achou das principais notícias. E além do que, se por um acaso você for novo aqui no canal, se inscrever e também deixar o seu like se você gostou do nosso vídeo. Mas antes de começar a falar do B-21 e das outras notícias do dia, eu vou fazer aquele agradecimento especial à da Falcon, que está sempre aqui conosco há mais ou menos 30 anos. Então, eu vou para aquela contagem regressiva bem rápida, que mostra um monte de avião bem interessante, inclusive do grupo da SOL, e já volto. 10 segundos e eu estou aqui. Então, meu muito obrigado novamente a você que está aqui e a Dassault por continuar patrocinando aqui a Aero Magazine, não só nosso canal, mas também todas as ações que nós sempre propomos, eles sempre estão do nosso lado como grandes parceiros. Então vamos começar falando já do B-21. Deixa eu colocar aqui a imagem dele, que é bem legal. Vou até colocar a imagem grande que fique interessante. Recentemente, a Força Aérea dos Estados Unidos divulgou essa imagem do B-21 fazendo seus voos de teste. Você dá uma observada nessa imagem, dá para ver que é justamente um avião experimental. Aí bem na frente dele tem parecendo um arpão, que é uma das sondas utilizadas nesses voos de testes iniciais para conseguir pegar informações, principalmente de velocidade e a questão do ar ali longe da interferência da fuselagem. E atrás você vê também está sendo ali parecendo uma linha, que também é uma outra sonda que tem a mesma função, buscar coletar algumas informações longe dos efeitos aí causados pela fuselagem do avião. O que me chamou muita atenção nessa imagem, basicamente, por isso até trouxe para cá, é primeiro a Força Aérea dos Estados Unidos ter divulgado as imagens do B-21 em ensaios de voo. Claro, já tem uma série de imagens dele voando, principalmente ali na decolagem, na Califórnia, que um monte de entusiastas tem feito fotos, mas não é comum a Força Aérea divulgar imagens, principalmente de aeronaves extremamente sofisticadas e que, entre aspas, são uma parte ali do segredo militar deles. Mas, claro, no mundo atual é muito difícil esconder as coisas, é muito mais fácil acabar colocando as imagens que você consegue selecionar bem o que você quer, que tanto o público quanto também seus rivais observem. Mas me chama muita atenção o perfil dele, se você comparar principalmente com o B2, que é o irmão mais velho também, mantendo esse conceito de asa voadora. Ele é bem diferente, tem um pouco mais largo ali, o nariz dele está bem acentuado, então tem umas alterações que com certeza tem tudo a ver aí com a questão de furtividade, tanto que se você reparar, a janela lateral do cockpit, ela é bem pequena e bem diferente, com certeza isso tem a ver ali com a questão de manter o máximo possível de furtividade do avião, já que toda janela, toda parte de vidro de um avião furtivo, ele acaba sofrendo bastante. Tem que colocar aquela película especial que você vê muito claramente no F-22, que no caso dele é bem dourado, então dá para ver bem facilmente, que é justamente para evitar que as ondas eletromagnéticas entrem dentro do cockpit e façam grande festa, né? Então você consegue identificar o avião justamente porque ela consegue buscar bastante informações. Então, provavelmente, uma das razões dessa janela assim é justamente evitar toda essa questão de furtividade, da questão eletromagnética. Se você também reparar, algo que me chamou bastante atenção, achei interessante, é que a luz de navegação dele ali, se olhar no ponta da asa ali, dá para ver, ela está estendida, ela geralmente fica fechada quando ele está em voo de missão real, mas esse caso aí, que ele está fazendo só os voos de teste, ela está aberta, então dá para ver também essa preocupação com pequenos detalhes do avião. Parece bobeira também, mas ali, a lâmpada apenas que fica ali na ponta de asa pode ser um facilitador para identificar uma aeronave dessa. Claro, é praticamente inexpressivo que ele vai refletir, mas tem toda essa preocupação. E claro, quanto mais complexidade o avião, mais caro ele fica e deixa todo mundo bem feliz na indústria de defesa ao redor do mundo. É raro um projeto que não tem ali a percepção também de criar um projeto bastante sofisticado em todos os sentidos para um fabricante e também para o governo. E óbvio, não dá para falar muito sobre o B-21 que ele tem até agora. As informações são muito leves, não existe muita coisa divulgada pela Força Aérea dos Estados Unidos. Provavelmente jamais haverá. Mesmo o B-2, que já é um avião com quase 30 anos de serviço, tem pouca coisa oficial. É bem difícil conseguir qualquer informação realmente
séria sobre ele. Tem muita especulação, mas dados concretos isso a gente nunca vai ter, ou apenas quando ele definitivamente sair de serviço e passar algumas décadas. Mas ainda assim, vale observar que esse conceito de asa voadora, que a Northrop sempre foi uma grande defensora, tem sido bem explorado. Você vê que o formato do avião, comparado ao B-2, está muito mais refinado, ou seja, eles tiveram mais de 30 anos para conseguir tornar o avião ainda mais eficiente. E além do que, ele parece ser um pouco menor em área total. Também falou, parece que não dá para cravar, já que muita coisa pode mudar entre o protótipo e o que vai entrar em operação. Um dos motivos é que você não precisa agora de um avião tão grande para fazer o que se fazia há 30 anos atrás. É mais ou menos como na Segunda Guerra Mundial. Você tinha aviões enormes levando grandes quantidades de bombas, claro, enormes para a época, hoje seriam aviões bem pequenos, a B-17, aliás, ela é muito pequena, mais para a época, um avião grande, com muitas bombas. Hoje, com uma só, você faz mais estrago do que uma B-17, despejando tudo que ela podia, porque a precisão das armas e a sua capacidade de destruição é muito superior. Isso também não é diferente com o B-21. E também diz a Força Aérea dos Estados Unidos que o B-21 vai além de um bombardeiro. Ele também vai poder fazer, por exemplo, missões de espionagem, de alerta para missões muito especiais e, quem sabe, no futuro até voar de forma autônoma. Isso é um pouco de especulação também, mas isso tem sido colocado também tanto pela imprensa quanto por alguns oficiais do Pentágono. Vamos ver o que acontece. Eu trouxe a notícia apenas porque a foto está muito bonita e mostra um protótipo. Vamos ver quanto que vai mudar deste avião para o avião de série. Provavelmente detalhes aí vão mudar bastante ao longo dos próximos meses, até chegar no exemplar que a gente vai ver operando daqui a algum tempo. E também vamos ver como vai ficar os custos e se vão realmente comprar tudo que estava prometido. Falava até 100 aviões. Acho um pouco exagerado, mas vamos ver o que acontece a partir de agora com o B-21. Outra notícia, deixa eu só voltar aqui para mim. Vou até compartilhar, acho que é bacana compartilhar o próprio site da Aero para você também, que quiser explorar depois as notícias com mais facilidade. Deixa eu colocar aqui que dá para acompanhar o que foi os destaques ao longo dessa semana na Aero Magazine. Tá aqui, então fica legal. Então, até aproveitar antes de começar a notícia aqui, falar da Airbus, você vê ali no cantinho, tá até atrás da minha aqui de mim, deixa eu só colocar para cá aqui, a capa da edição de 30 anos da Aero Magazine. Foi uma edição bem gostosa de a gente fazer, muito simbólica, né? 3 décadas de história, e que principalmente a gente conseguiu mostrar o que deve acontecer daqui para frente, nos próximos 30 anos, do que aconteceu entre 1994 e até 2024. A evolução foi muito grande nesse período, parece que não. Se você olhar o avião, um pouco mudou, né, no formato dele, mas bastante coisa mudou na aviação como um todo. Então imagina o que vai acontecer daqui para frente. E essa notícia é bem simbólica justamente pensando nisso. É que a Airbus assinou um acordo de cooperação para o novo avião híbrido elétrico. Aliás, naquele vídeo que a gente publicou aqui, falando do futuro avião da Embraer, como é que vai ser, grande parte está envolvendo essa questão de combustível. Se vai ser um avião híbrido elétrico, se vai ser com CEF, como é que vai ficar as coisas. Seja como for, os principais fabricantes do mundo estão bem de olho nessa questão, que é muito importante. Tanto que a Airbus e a Aura Aero fizeram esse acordo para cooperação nesse projeto. A ideia, basicamente, por hora, pelo menos, é um avião regional, não deve passar entre 19 e 20 assentos, mas mostra que a evolução da aviação continua acontecendo de forma bem intensa. Se a eletrificação realmente acontecer, vai ser o primeiro grande salto em mais ou menos 60 anos, mudando completamente os conceitos. Não só o formato do avião, se você analisar todos basicamente projetos de aviões híbridos elétricos são bastante diferentes do formato convencional. Parece ainda, né, que tem ali um charuto, a fuselagem não muda muito, mas se você olhar os detalhes, é uma evolução considerável, até em questão de materiais também. Então, tudo isso está acontecendo a partir de agora. A Airbus é um dos fabricantes que mais tem olhado para essa questão, até porque a União Europeia tem bastante ali preocupação com a eletrificação da aviação ou uma troca de combustível, porque se busca pelo menos até 2050 zerar as emissões de carbono em toda a cadeia produtiva da aviação, seja da indústria, seja dos aeroportos, da operação aérea, sim, do próprio avião. Então as mudanças vão ser bem intensas nos próximos anos e esse projeto também deve mostrar ali algum caminho. Talvez nem saia exatamente como está aí, mas alguma coisa desses estudos podem acabar beneficiando mesmo novos projetos. Por exemplo, nem que seja com SAF, alguma coisa acaba saindo desses conceitos bem teóricos por enquanto. Outra notícia interessante também é que o Citation Latitude de número 400 deve ser entregue ainda este ano. A Cessna tem trabalhado bastante na renovação da sua linha de jatos executivos, especialmente da capacidade média, mostrando o potencial desse segmento. Não por acaso a família Latitude tem sido a mais entregue na categoria há 8 anos. Um ponto que me chama a atenção
é que esse segmento tem sido um dos mais disputados há bastante tempo pelos principais fabricantes da aviação de negócio, tanto Embraer, Cessna, Bombardier. Todo mundo olha com bastante atenção esse segmento, que é justamente o meio do caminho entre um jato leve e os jatos de grande porte. Então tem um segmento muito importante, especialmente pensando em Estados Unidos, Brasil e países com dimensões continentais. Então você consegue ter um avião com uma capacidade considerável, uma cabine relativamente larga e atendendo basicamente todos os principais destinos. E então a Cessna conseguiu um marco bem importante, 400 aeronaves entregues nos últimos anos, e com agora a entrega do número 400 especificamente ainda em 2024. Mostra que o projeto é muito acertado, é uma nova família de aviões rompendo com tudo que a Cessna tinha até então, e que mostra que esse mercado não apenas está muito aquecido, especialmente pós 2020, né, por tudo que aconteceu, a aviação executiva cresceu bastante, mas também que a Cessna está preparada aí para responder à demanda do mercado, conseguindo fazer as entregas dentro do ritmo que é necessário para esse segmento em especial. Outra notícia importante também, aí vai exatamente no outro ponto que mostra como tem que estar preparado para situações extremas. A Latam fez o primeiro voo comercial para a base aérea de Canoas lá em Porto Alegre. Após o fechamento do aeroporto, com tudo que aconteceu nas últimas semanas lá no Rio Grande do Sul, principalmente a questão das enchentes, começou-se a avaliar qual seria o melhor cenário e qual a melhor alternativa para a operação de conectividade entre o Rio Grande do Sul e o restante do Brasil. Claro, alguns aeroportos regionais já estão abertos, mas são muito limitados para atender a demanda e a necessidade da própria Porto Alegre, a região da Grande Porto Alegre em si também. Então, a solução paliativa foi utilizar a base aérea de Canoas, que as companhias aéreas vão começar a operar. Claro, vai ser poucos voos ao longo do dia, não vai ter o check-in no aeroporto, será feito num shopping center ali na região. Então, o avião chega, as pessoas saem, vão direto para esse shopping, onde elas vão poder pegar táxi, etc. E para quem estiver embarcando, faz o check-in no shopping e é transferido de ônibus até a base de Canoas. O que me chamou bastante atenção é a limitação da base, ela é bem pequena, ela não foi feita, evidentemente, para uma operação aérea com aviões comerciais, mas mostra que às vezes ter um plano B ali para uma situação extrema, isso é bem importante. Não vejo a Força Aérea ampliando a base, mas quem sabe lá atrás, se ela tivesse uma capacidade maior, conseguiria operar o A330 da própria Força Aérea Brasileira, ele fica parado na táxi, ele nem consegue ingressar no pátio, e no caso também de aviões como o porte do A320, ou 737, 8, ou 800 também fica bem limitado. Então o Brasil também tem que começar a olhar um pouco mais como usar toda a infraestrutura para casos extremos. Você tem um aeroporto agora fechado, talvez lá atrás, 30, 40 anos atrás, tivesse pensado numa base um pouco maior em termos de infraestrutura, pudesse acabar ali atendendo em caso de emergência. Imagina se tivéssemos realmente uma catástrofe em níveis bíblicos para atender tudo que aconteceu. Se uma catástrofe desse porte do Rio Grande do Sul já ficou muito difícil os aeroportos atenderem a demanda necessária, basta ver a quantidade de vezes da aviação geral que atendeu ali o Rio Grande do Sul na emergência e com bastante dificuldade, a própria Aero Magazine, eu estive lá também, estava bem complicado os aeroportos da região, então você tinha aviões operando no limite, às vezes os pátios muito limitados, então a gente também tem que olhar a infraestrutura aeroportuária, seja do lado civil quanto militar também, com bastante atenção para no próximo capítulo dessas grandes tragédias que vão continuar acontecendo na história humana, é impossível evitá-las, nós estarmos mais bem preparados. Outra notícia muito importante também, envolvendo a Gol, lembrando, ela está pelo capítulo 11 aí, passando por situações bem complicadas, ela divulgou seu plano financeiro para os próximos anos. O primeiro deles, que é o óbvio, é se tornar uma empresa mais rentável e gerar lucros. Outro ponto é uma ampliação da frota, já até 2029, ela quer ter a média de quase 170 aviões nos próximos 5 anos. Ela teve uma redução considerável na época ali da pandemia, e depois também por tudo que aconteceu no Brasil e no mundo, mas ela espera conseguir retomar esse crescimento em breve. Ela fez um relatório muito complexo, bastante detalhado, a gente tem lá no nosso site, se você quiser acompanhar, que vale a pena se você gostar desse assunto e você for do mercado também, tem bastante coisa que mostra que a Gol, após o capítulo 11, tem trabalhado de maneira bem intensa para conseguir tornar sua operação rentável e resolver toda a sua questão também da dívida. Lembrando, a Gol entrou no capítulo 11 da lei americana de falências para não apenas manter sua viabilidade, mas também conseguir negociar com seus credores as melhores formas de quitar seus débitos e manter um crescimento sustentável daqui para frente. Recentemente, o grupo Latam, tanto a operação chilena quanto a brasileira, também entraram no capítulo 11 nos Estados Unidos e conseguiu ser muito mais forte do que entrou, justamente conseguindo fazer essa reanálise ali
e toda uma readequação do que ela necessita e também das dívidas que ela tinha ali para quitar. Então, isso tudo faz parte desse processo e, por enquanto, dentro da Gol as coisas estão acontecendo da melhor forma possível. Ainda assim, deixa eu só trocar aqui também a imagem. Antes de falar dessa, eu vou colocar uma invertir aqui, mas tudo bem. A Lufthansa também fez umas alterações consideráveis aí na operação do 787 para o Brasil. Lufthansa sempre teve no Brasil um dos seus principais mercados, tanto que o 747-8 ele voa para São Paulo regularmente, já teve no Rio de Janeiro, é porque é um mercado, a conectividade entre Alemanha e Brasil é importante até pela quantidade de indústrias alemãs que estão instaladas no Brasil. Ainda assim, nesse processo todo, a Lufthansa acabou anunciando também algumas pequenas mudanças pontuais na operação do avião no Brasil, no caso do 787. Só pontuando também o ponto importante aqui desse avião. No passado, o Rio de Janeiro até chegou a receber o 747-400, 747-8, mas desde então o Rio de Janeiro tem passado aí por momentos bastante turbulentos. Lembrando, o Galeão já teve seus altos e baixos e ainda não conseguiu retomar toda a sua capacidade, o que levou a Lufthansa novamente a revisar alguns planos. A ideia básica, originalmente, é que ele faria voos diários no Rio de Janeiro. Porém, agora serão apenas 5 frequências semanais, que é basicamente o que tem hoje. Ao invés de ampliar por mais 2 voos, eles mantêm essa operação que é idêntica aos A340-300. Lembrando também, o A340-300 é um avião que está em phase out dentro da frota Lufthansa, ele deve ser completamente de serviço e ser substituído tanto pela família 787 quanto pelos A350. E a Lufthansa também pretende, aí, caso tudo dê certo com o 777-9, também receber esse avião. É até interessante que a Lufthansa é um grande parceiro da Boeing há bastante tempo, mas ela ficou um pouco afastada na linha de grande porte. Teve 747-8, mas ela acabou nunca tendo interesse pelo 767, pelo 777 e também pelo 787, mas mais recentemente tudo isso mudou. Ela se tornou cliente de lançamento do 777-9 e também acabou recebendo o 787 ali como uma aeronave que conseguia atender basicamente as necessidades do futuro e sem ela mudar a frota, né? Ela estava tentando sair um pouco da Boeing, mas acabou ficando. Então a Lufthansa também tem trabalhado aí para se tornar cada vez mais rentável. Aliás, é uma das empresas com melhor administração do mundo, e inclusive na época da crise ela saiu muito bem sobre esse processo. Deixa eu só trocar aqui a imagem de novo para colocar aqui. Essa sim era a notícia que devia estar na ordem da Gol para falar da Azul. O code share anunciado essa semana entre a Azul e a Gol pode ser, segundo analistas de mercado, um dos passos estratégicos para a futura fusão que pode ou não acontecer. Lembrando, recentemente a agência Bloomberg de Economia anunciou que a Azul, através do Citigroup, estava fazendo uma análise para absorver as operações da Gol logo que ela entrou no capítulo 11. A Gol e a Azul desmentiram, não, na verdade nem desmentiram, eles não confirmaram nem nada, mas agora eles falaram que estão analisando um code share, ou seja, as duas companhias começam a compartilhar passageiros que compram a passagem e pode acabar voando na outra companhia. Isso é muito comum em empresas que estão passando por situações de dificuldade, seja uma empresa mais bem estruturada que quer absorver a outra, que seria mais ou menos o caso da Azul com a Gol, ou quando as duas companhias estão em situações bastante delicadas, que se unem forças para conseguir atravessar um momento bastante turbulento. Claro, independente do que aconteça com a Gol e com a Azul, esse momento é bastante simbólico e muito estratégico e também delicado, já que dependendo da forma que esse code share acontece, você pode prejudicar ou não uma das duas companhias aéreas. Só para retomar lá atrás, nos anos 2000, quando então a TAM e a Varig fizeram code share, se não me engano foi 2003 para 2004, a ideia é que esse fosse o primeiro passo para uma futura fusão. Acabou não acontecendo, a Fundação Rubem Berta foi bastante contra a oferta apresentada, mas naquele momento muito passageiro da Varig, principalmente os passageiros diamante, acabaram não gostando do serviço da Varig e migraram justamente para a TAM, que tinha um serviço muito superior. Ou seja, você tinha um passageiro muito fiel da Varig que acabou se conquistando ali, gostando muito do serviço da TAM, e isso ajudou ainda mais a complicar a vida da Varig naquele momento. Em outras companhias, o mundo também acontece, então tem que ter bastante cuidado. Então você pode ter passageiros migrando de uma empresa para outra, mesmo aqueles mais fiéis e que mantêm grandes cartões de fidelidade, seja algumas categorias premium e as mais tops. Isso é bem interessante também ver como elas vão lidar com isso. E caso realmente aconteça uma fusão, o que acontece com as culturas organizacionais? São empresas muito diferentes, com frotas completamente diferentes. Então também isso deve começar a ser analisado a partir de agora. Outra notícia também essa, não tão positiva,
é que a Boeing vai ter uma fiscalização intensificada por parte da FAA, que é a Agência de Aviação Civil dos Estados Unidos, equivalente à ANAC. O principal motivo continua sendo a questão da qualidade do 737 MAX. Desde o início dessa crise, lá em 2018, quando teve o primeiro acidente e foi intensificado em 2019, a Boeing tem passado ali por um escrutínio público muito sério e também por parte das autoridades. No início desse ano, quando tudo parecia estar mais ou menos estabilizado, a explosão daquela porta no 737 MAX 9 da Alaska Airlines colocou ali a situação de uma maneira um pouco diferente do que se planejava, né? Foi descoberto que tinha algumas falhas na produção do avião, e isso colocou de novo os holofotes sobre a Boeing, e agora a FAA continua intensificando suas ações, tanto que a Boeing tinha intenção de ampliar a linha de produção do 737 nos próximos meses. Isso não deve acontecer, pelo menos por enquanto. A ideia da FAA é garantir todos os processos de qualidade dentro da nova produção da Boeing. Inclusive, a emissão de certificados continua sendo unidade, mais ou menos o que aconteceu recentemente com o 787. A Boeing parece que tem trabalhado de maneira muito transparente aí com o mercado, mostrando que ela quer sim passar por toda essa fase aí muito turbulenta, muito sombria, e se ressurgir lá na frente como uma empresa com outra visão, outros valores. Então, as coisas fazem parte desse processo, mas acaba pegando mal para a empresa, que continua ali sobre o olhar do público, principalmente, passando a imagem de uma empresa de baixa confiança, embora se não seja verdade, basta ver que são aviões muito bem construídos, mas um caso ou outro ali isolado acaba colocando tudo a perder. É sempre aquela imagem que você tenta evitar, né? Um arranhão na imagem pode colocar todo um negócio dentro ali de uma situação muito difícil. E por fim, outra notícia que eu acho bem interessante também, que é justamente sobre essa questão de modernização da aviação. A gente começou falando da Airbus, vamos falar agora também da Air, que recebeu pedidos para até 50 eVTOLs para operar na Coreia do Sul. Os eVTOLs, que o pessoal chama aí popularmente de carro voador, está ganhando cada vez mais atenção no mundo, tanto dos governos quanto também dos operadores. O governo tentando entender como é que vai fazer gestão disso tudo, a questão ali de tráfego aéreo, regulamentação, que é algo muito importante, e de operadores vendo o potencial desses veículos, especialmente em áreas urbanas densamente povoadas, como por exemplo a Coreia do Sul. Grande parte das cidades ali são bem grandes, com áreas relativamente compactas, e que o uso de veículos aéreos elétricos pode favorecer e muito a mobilidade urbana. São Paulo também é uma das cidades no mundo que mais tem tido atenção para esses veículos, mas mostra que tanto a Escher quanto outros fabricantes, a gente pode colocar até a Eve, que é uma spin-off da Embraer, tem apostado cada vez mais nesse mercado. A ideia original é que os primeiros voos civis, ou seja, já com passageiros, ocorressem no ano que vem, mas parece que isso não vai acontecer. A gente até adiantou bastante aqui na Aero falando que o prazo era muito curto, 3, 4 anos, entre 2025 e 2026, né, que o mundo falava. Mas seja como for, os prazos podem até ser um pouco mais longos, mas muitas empresas e grande parte, como eu disse, dos governos estão bastante de olho neste mercado que tem bastante potencial de revolucionar o transporte aéreo. Ou seja, quem sabe lá no futuro, não só os aviões muda a questão de conceito, de combustível, mas também a forma como nós embarcamos em veículos dentro dos centros urbanos, de usar metrô ou só carros. Pode ser que seja uma realidade ali dos Jetsons, quem lembra daqueles desenhos dos anos 60, se movimentando por via aérea nas principais cidades do mundo. E antes de me despedir, eu queria lembrar aqui, não sei se você chegou a ver, ao meio-dia a gente subiu um vídeo bem legal mostrando alguns itens raros que ainda existem do 14 bis. Lembrando, o 14 bis não existe mais, ele acabou se acidentando em 1907, após apenas 4 voos bastante limitados. Depois até faço um vídeo mostrando aí o que era exatamente o 14 bis, suas limitações e virtudes, mas alguma coisa sobrou. Por exemplo, o cesto que o Santos Dumont usava ali como se fosse o cockpit dele, alguns bambus da construção e outros itens bastante raros do Santos Dumont. Nós fomos visitar lá na Fundação Santos Dumont, que é a fundação que deu origem lá atrás, na década de 50, era o Magazine, e ainda mantém uma preservação aeronáutica muito importante. O vídeo tá aqui também na nossa playlist, subiu ao meio-dia. Se você gostar de história, ele tem mais ou menos 8 minutos de duração e vale a pena conhecer. Tem coisas bem legais ali e muito raras que pouca gente imagina que ainda exista. Bom, esse era o programa de hoje, ele ficou um pouquinho mais longo que eu imaginava, ele é para ficar com uns 22 minutos, está com quase 25. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se por um acaso você não for inscrito e deixar aqui embaixo seus comentários sobre as principais notícias do dia. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.